Opa, aí pessoal, tudo certo? C63 no ar para análise, palpites e prognóstico de jogos teremos hoje no dia 8/12/2024, rodadinha bem completa, porque essa semana tem NBA Cup, então teremos um calendário um pouquinho mais curto dia a dia, então vamos aproveitar hoje para ser bem lucrativo, sempre se baseando em números e estatísticas, mais um dia espetacular ontem, 100% de greens no grupo VIP, estamos numa sequência muito interessante, lembrando que se você fizer parte do nosso grupo gratuito, o link tá aqui na descrição, você tem acesso a um primeiro mês por R$30 do nosso grupo VIP para conhecer, ter acesso às nossas tips diárias, guias e e-books diários que são publicados lá, além de muito conteúdo extra, como eu disse, sempre se baseando em números e estatísticas. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, nós não estamos conseguindo bater as nossas metas de likes recentemente, principalmente no final de semana, e para a gente entender que ainda faz sentido trazer vídeos aqui para vocês, a gente precisa muito desse feedback para que o nosso vídeo suba na plataforma do YouTube. Então cliquem no botão de joinha, tá aqui embaixo, não custa nada e ajuda demais. O nosso Instagram, @cesta-de-trade, também para vocês seguirem. Meta de 20 mil inscritos para até o final desse ano, será que a gente consegue bater? E não se esquece também de comentar aqui embaixo quais são os seus palpites preferidos do dia. Fizemos um filtro aqui com algumas boas opções, vamos começar falando a respeito de Bulls e 76ers, o Sixers joga como visitante, não se sabe se Joel Embiid estará em quadra ou não, e se ele tiver, a gente tem uma boa possibilidade aqui da equipe do 76ers pontuar bem. A gente deve ter um jogo bem movimentado, principalmente porque os Bulls, além de serem uma das piores defesas da NBA por 100 posses de bola, é também um dos times mais rápidos que temos na liga. Então, por mais que o ataque do 76ers não seja dos mais eficientes assim, a gente deve ter um número de posses de bola tão alto que mesmo com eficiência baixa, eles devem conseguir pontuar de uma forma minimamente interessante. Se formos observar aqui nas estatísticas avançadas, podemos observar que a equipe do Chicago Bulls ocupa a posição de terceira pior defesa da liga. Eles sofreram nos últimos 10 jogos uma média muito alta de pontos, 123,5 pontos para os seus rivais, isso que eles enfrentaram os rivais que nem são tão eficientes no ataque assim, então dá para acreditar que o 76ers vai pontuar bem, mesmo que o Joel Embiid acabe não jogando. O Tyrese Maxey gosta desse jogo de transição, Paul George precisa assumir algumas responsabilidades, depois de uma reunião convocada ali pelo Kyle Lowry e jogadores mais experientes do grupo, parece que o 76ers deve tomar um pouquinho de vergonha na cara, vem de vitória em cima do Orlando Magic, devem conseguir aí fazer alguns jogos um pouquinho melhores do que vinham fazendo. Só que como ainda não confio 100% nessa equipe, a nossa duplinha vai ser acima de 107,5 pontos dos Sixers, e a gente vai fazer uma duplinha aqui com a boa pontuação do Denver Nuggets, que enfrenta o Atlanta Hawks. Ontem eles tiveram diversos desfalques, Jamal Murray acabou não jogando, um jogador importante, mas vamos ficar de olho se ele joga hoje, tá? Os Denver Nuggets vem pontuando bem, o grande problema deles, acima de tudo, vem sendo defensivo, e a gente consegue fechar essa odd de 50. Léo, quero uma pontuação maior do Denver Nuggets, estou confiante, fiquem à vontade, ou então vocês falem, Léo, eu gosto dessa opção do Sixers, mas não da do Denver, será que eu posso duplar com alguma outra coisa? A gente vai passar diversas opções aqui para vocês, se apeguem mais à nossa análise. Vamos falar agora aqui a respeito do Denver Nuggets e como eles podem produzir bem. O Atlanta Hawks em casa, nos últimos 10 jogos, sofreram 119,9 pontos, sofreram mais de 109,5 pontos, que é o que nós buscamos para hoje em 90% dessas partidas. A eficiência ofensiva do Denver Nuggets é muito interessante, é a oitava melhor da NBA, mas eles não estão se defendendo tão bem, então eles sabem que eles precisam pontuar bem para poder ferir essa defesa do Hawks, que está melhorando, mas ainda é uma defesa de metade de baixo da tabela, eles que ocuparam uma das 10 piores por muito tempo dentro dessa competição, por conta desse histórico recente e do fato de que geralmente eles acabam tendo algumas dores de cabeça com pivôs. Acredito que a equipe do Atlanta Hawks não deva conseguir se defender bem o suficiente contra essa equipe do Denver Nuggets. Então, se o Denver estiver saudável, mesmo jogando fora de casa, eles devem ter uma noite bem pontuadora. Beleza? Em relação a favoritismo para essas duas partidas aqui que a gente acabou duplando, complicado, né? A gente tem aqui duas equipes jogando como mandante que não são tão seguras assim. Então, se pintar a oportunidade ali de vocês colocarem, a gente quer positivo, favorável aos times visitantes, aproveitem porque pode ser uma boa opção. Confio no 76ers o suficiente? Não, mas no Denver Nuggets, com o Nikola Jokic ali, se pintar uma oportunidade interessante, apesar deles virem de derrota em cima ali do Washington Wizards, que é um dos piores times da NBA, a gente tem que admitir, eu acho que tem mais valor a gente quer positivo do Nuggets do que a vitória simples dos Hawks, desde que, claro, Nikola Jokic esteja em quadra. Quando a gente olha aqui os últimos confrontos entre essas franquias, o Nuggets pontuou em 142 pontos, 129 pontos, 128, ou seja, nos últimos 3 jogos consecutivos tiveram uma média de mais de 120 pontos e conseguiram superar esse 109,5 com tranquilidade.
Vamos falar agora aqui a respeito de Nets e Bucks, e aqui fica mais uma opção interessante para você duplar, caso seja do interesse de vocês ou caso vocês não gostem de alguma das linhas indicadas anteriormente. Se a gente for pegar aqui o Milwaukee Bucks para pontuar acima de 103,5 pontos pagando em torno de 1,20, é interessante, mas aqui a gente tem margem para se arriscar um pouquinho mais, então vamos de mais de 109,5 pontos dos Bucks. Os Bucks vêm fazendo uma temporada muito dependente das suas estrelas, mas quando a gente fala aqui a respeito de defesa versus posição nessa temporada, para a posição de armador, o Brooklyn Nets é o quinto time mais vazado da liga. Para a posição ali de pivô, tá? Eles são dos 10 times quase aqui mais vazados também. Só que o Giannis, ele não é pivô, mas nos momentos ofensivos ele acaba atuando nessa posição, já que o Brook Lopes só espaça a quadra. Então o grande ponto é, o Brooklyn Nets, além de não ser uma defesa excelente, na verdade eles são das 10 piores defesas da NBA, vão enfrentar um ataque que tem totais condições de superar a casa dos 109,5 pontos. O Milwaukee Bucks ainda precisa um pouco mais de suporte dos seus coadjuvantes para conseguirem produzir bem, mas depois de um revés ali diante do Boston Celtics, acredito que eles devam pontuar bem hoje. O Brooklyn Nets tem alguns desfalques interessantes, e claro que essa nossa tip só é válida, só faz algum sentido se os principais jogadores dos Bucks estiverem em quadra. A tendência é que hoje eles tenham ali Giannis, Chris Middleton, Damian Lillard, todos ao mesmo tempo. E o mais importante, tá? A gente precisa tomar cuidado com essa partida em relação ao vencedor. Por mais que os Bucks sejam claramente favoritos, o Brooklyn Nets é um time que vem dando muito trabalho para os seus adversários, e hoje eles contam com praticamente todos os titulares à disposição, com exceção do Cam Thomas. Mas ainda assim eles têm o que é suficiente para pelo menos se manter perto do placar, ou minimamente a gente olhar para o Nets e falar, vamos respeitar esse time aqui, porque apesar de eles não serem ótimos, é um time que vem dando muito trabalho para qualquer time. Imagino que eles não podem fazer com esse Bucks, que ainda precisa melhorar muito defensivamente e tem certa irregularidade nessas suas questões defensivas suficientes para a gente acreditar que eles não vão ter vida fácil. Nos últimos 4 confrontos entre essas franquias, em 3 o Milwaukee Bucks conseguiu superar essa marca com muita tranquilidade. Se a gente for estender esse recorde para os últimos 6 confrontos diretos, apenas uma vez eles ficaram abaixo disso. Quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos do Brooklyn Nets e a média de pontos que eles sofreram para os rivais, sofreram 112,3 pontos, mas eles enfrentaram alguns ataques que até são rápidos, mas são pouco eficientes, ou alguns ataques que são eficientes, mas são lentos, como por exemplo o New York Knicks, Charlotte Hornets, Philadelphia, Orlando Magic 2 vezes, Bulls, Indiana. Orlando Magic é um dos 10 piores ataques da NBA, Charlotte Hornets é um dos 10 piores, Philadelphia também, e o Indiana Pacers também está na metade de baixo da tabela em eficiência ofensiva por 100 posses de bola. Imagina se eles enfrentassem alguns ataques ali um pouquinho melhores. No caso dos Bucks, nos últimos 10 jogos eles marcaram 115,8 pontos de média. Essa média poderia ser um pouquinho melhor, tá? Porque eles enfrentaram algumas defesas bem ruins, mas é o caso do Brooklyn Nets, uma das 10 piores defesas, uma defesa tão ruim quanto a do Washington. Na verdade, nem tanto, mas ainda assim é ruim. Eles fizeram 124 pontos. Outra defesa fraca em que eles pontuaram bem o Indiana, 129, 122 no Chicago Bulls, etc. Bom, agora vamos falar aqui a respeito das próximas partidas, mas não sem antes, pessoal, lembrar vocês que tem bônus de até 100% na descrição. Através da BetWinner, vocês também vão ajudar o canal clicando e criando cadastro lá. E mais do que isso, se vocês ainda estão começando dentro desse mercado de bets e NBA, é muito interessante vocês usarem o bônus para praticar, sem colocar em risco valores altos aí da conta de vocês. Mais do que isso, jogarem com responsabilidade. Lembrando que é para maiores de 18 anos, mas se você quer um grupo VIP completo, que vai não só te passar tips diárias, mas vai te ensinar como criar uma boa aposta, como fazer uma boa análise, porque a nossa intenção, diferente de todos os outros grupos VIPs, é primeiro, entregar o conteúdo mais completo, pelo preço mais barato e ensinar vocês. Então assim, até que vocês peguem em prática, lembrem-se, colocarem valores baixos, tomarem bastante cuidado e bora falar a respeito de Heat e Cavs. O Cavs joga fora de casa, é verdade, mas eles são favoritos para essa partida. Eu não gosto muito de trabalhar com vitórias simples, tá? Mas ainda assim é a melhor opção para essa partida. O Cleveland é uma das grandes sensações da temporada, são 21 vitórias em 24 jogos. Se formos olhar aqui o lineup deles, eles estão saudáveis. O Miami Heat é um dos times mais irregulares que temos na liga e apesar de saudáveis, é um time que a gente precisa respeitar. Então se você gosta de trabalhar com vitórias com odds interessantes, eu acredito que essa do Cavs aqui tem bastante valor. Mas, repito, essa questão de vitórias simples é muito perigosa, então das tips que eu indiquei até aqui é a que eu mais evitaria. Só que por que os Cavs são favoritos? Primeiro, além dessa regularidade que eles têm, eles são o segundo melhor ataque da NBA, e também são uma defesa de top 10. Quando você tem um time ali que é top 10 em ataque, em defesa, dificilmente esses times ficam ali fora de um playoff, é muito raro. Os Cavs têm o segundo melhor saldo da liga a cada 100 posses de bola. Quantos pontos você faz
menos quantos pontos você sofre. O Cavs tem o segundo melhor saldo, enquanto que o Miami Heat não tem um saldo sequer de top 10, eles têm um saldo de 2.5 pontos positivos a cada 100 posses de bola, na verdade aqui, e os Cavs têm de 10.4, uma diferença muito grande também. Se a gente for ver os Cavs aqui jogando como visitante, o ataque deles continua excelente, é o melhor da NBA por 100 posses de bola quando estão jogando fora de casa, e sem contar que suas principais estrelas vivem uma fase muito boa. O Donovan Mitchell, o Evan Mobley vem de uma partida extremamente pontuadora, inclusive arremessando de 3, isso pode dar confiança para que eles façam uma boa partida hoje, enquanto que o Miami Heat é aquele negócio. Jimmy Butler, em jogos mais sérios, ele é competitivo? Sim. Enquanto isso, eles ainda são um time que a gente nunca vai saber quais são os jogos que de fato eles vão levar a sério ou não. Quando a gente olha aqui para o histórico recente entre essas franquias, o Miami Heat venceu a grande maioria dos jogos, os Cavs tiveram dificuldades contra eles, porque os Cavs eram um time que pontuava muito por dentro, e é um setor onde o Miami Heat costuma se defender muito bem. Só que o Miami perdeu 40% dos últimos 10 jogos, e a maioria das suas vitórias foram contra times fracos ou desfalcados, como o 76ers, o Hornets, o Toronto Raptors, o Suns sem o Kevin Durant, e eles venceram o Los Angeles Lakers, que vive um momento terrível também. Então, é um jogo perigoso, dá pra tomar cuidado, mas ainda assim com essa odd acima de 1,60, tem valor a vitória simples dos Cavs. Agora vamos falar aqui a respeito de Orlando Magic e Phoenix Suns, e só lembrar vocês, tá? Os dois times estão desfalcados de jogadores importantes, o Magic, ok, joga em casa, mas eu não sei do que esse time é capaz sem o Paulo Banchero e sem o Franz Wagner, seus dois melhores jogadores. Do outro lado, o Kevin Durant tá de fora, mas eles ainda têm Grayson Allen, tem o Bradley Beal, Devin Booker, Ty Jones, entre outros jogadores muito importantes. Então, eu acho que apesar de jogar fora de casa, o Phoenix Suns aqui tem uma vantagem, mas como é um time que não dá pra gente confiar, que não vem fazendo grandes jogos sem o Kevin Durant, eu colocaria aqui um handicap positivo, seria a minha prioridade para essa partida, porque eu acho que a equipe do Orlando Magic vai ter muita dificuldade de manter a pegada ali do Phoenix Suns em relação ao lado ofensivo. Mais 5.5 do Suns tem mais valor do que a vitória simples do Orlando Magic, que joga em casa. Beleza? Falando aqui de Spurs e Pelicans, aqui a gente vai fazer uma duplinha no jogo que acontece no final do dia. 2 handicaps positivos para os visitantes. Os Lakers não vivem um grande momento e o San Antonio Spurs não é um time tão dominante assim para a gente acreditar que eles vão cobrir esse handicap tão esticado que o mercado permitiu que a gente colocasse. Então vamos de mais 12.5 pontos de vantagem aqui para o New Orleans Pelicans, que está cada vez mais saudável, ainda não conta com o Zion Williamson, mas praticamente todos os outros titulares estão à disposição. E vamos aqui se aproveitar do fator Lakers em crise, mais Portland Trail Blazers jogando na meca do basquetebol contra os Lakers, horário nobre, né, para encerrar a noite. Eles certamente vão querer ser competitivos e dar um trabalho mínimo. Então, mais 12.5 para os Pelicans e mais 16.5 para os Blazers, como eu disse. Se vocês querem duplar com outras coisas, fiquem à vontade, se apeguem mais à análise do que necessariamente aos números que a gente trouxe. E ao exemplo de duplinha também. Os Spurs nos últimos 10 jogos, eles conseguiram vencer metade, mas eles não conseguiram cobrir esse handicap de mais 12.5, ou seja, ganhar por 13 de pontos de vantagem ou mais contra o Oklahoma City Thunders, não conseguiram contra o Utah Jazz, não conseguiram contra o Golden State Warriors, e aqui, por um pontinho eles conseguiram, mas ainda assim não conseguiram contra o Sacramento, ou seja, em 90% dos últimos 10 jogos eles não conseguiram. Como eu disse para vocês, o New Orleans Pelicans está cada vez mais saudável. E a intenção dos Pelicans, diferente de alguns times bem fracos nessa temporada, era vencer. Eles só não estão conseguindo. Eles são uma das piores defesas da NBA, é verdade, um ataque pouco eficiente, mas ainda é um time que agora saudável conta com Brandon Ingram, CJ McCollum, DeJounte Murray, Herb Jones, Trey Murphy III, ou seja, são vários jogadores ali que sinceramente teriam lugar ali de titulares no time do San Antonio Spurs, que provavelmente só teria titular ali o Wembanyama e o Chris Paul ali a depender das pretensões da franquia, claro. Historicamente, o Chris Paul é bem mais jogador do que o DeJounte Murray, mas o DeJounte Murray hoje seria um jogador mais produtivo numa temporada longa. Claro, ele ainda está tentando se encontrar na temporada, a gente tem diversos jogadores aqui da equipe do New Orleans Pelicans decepcionando, mas ainda assim eu acho que é uma vantagem muito grande para um San Antonio Spurs que nunca deu toda essa resposta. E mais do que isso, o Devin Vassell e também o Keldon Johnson, que são outros bons pontuadores, nem sempre são titulares, então os Spurs tá trabalhando, tá desenvolvendo esse time para melhorar o Wembanyama no médio e longo prazo, não necessariamente para serem vencedores agora. O Wembanyama pode ser um destaque hoje, o Pelicans desde o começo da temporada não trouxe um pivô de confiança e vem jogando ou com Thais, que
não tem um nível tão alto assim de NBA, ou então com o Ives Smith, que é um jogador muito jovem também, peca muito, principalmente no arremesso. Eles estão sofrendo muito para jogadores de garrafão, o Wembanyama vai fazer a diferença. Mas acho que não o suficiente para fazer com que os Spurs vença por 3 de diferença ou mais. Já o Los Angeles Lakers está vivendo aquela crise, né? Nos últimos 10 jogos, eles fizeram 106,6 pontos, sofreram 117,4. Eles só venceram 30% dessas partidas e as 3 vitórias que eles tiveram foram contra times muito fracos. No caso, o Utah Jazz e o San Antonio Spurs, que apesar de não ser horroroso, é um dos times ali que, se ficar de fora de um play-in até na Conferência Oeste, eu não vou ficar surpreso. Eles perderam por uma diferença muito grande recentemente do Minnesota, que venceu por 29 pontos de vantagem. Eles perderam por mais de 30 para o Miami Heat e perderam ali por mais de 20 para o Denver Nuggets. Então eles vivem uma crise, só vencem times fracos e quando vencem, eles geralmente têm mais trabalho do que deveria. Vencendo só por 1 ponto o Jazz, vencendo ali por 18 pontos o San Antonio Spurs, aqui foi uma vitória interessante, e vencendo aqui por 6 pontos de diferença o Jazz. Geralmente, na casa dos Lakers, os times gostam de aparecer, gostam de dar um esforço extra, e acredito que é isso que vai fazer hoje a equipe do Portland Trail Blazers, que tem jogadores interessantes individualmente falando, Danny Avdija, Jeremy Grant, Anthony Simons, Shadon Sharpe, DeAndre Ayton, e a gente está falando de um Lakers que é a 5ª pior defesa por 100 posses de bola. Então, defesas irregulares, inconstantes, são os times que mais permitem que zebras aconteçam. E no caso, a gente não quer nem que o Blazers vença, tá? A gente só precisa que eles percam de, no máximo, 16 de diferença ou menos, ou vençam a partida. Só não podem perder por 17 pontos ou mais, beleza? Finalizando aqui o nosso vídeo com 2 palpites em over, vamos falar de Memphis Grizzlies e o Ja Morant. A gente espera que ele faça mais de 8,5 assistências, mas eu esperaria baixar para 7,5 a linha de assistências dele no ao vivo. Estamos falando de um Wizards que é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na NBA, é uma das piores defesas da liga, é também um dos 10 times que mais cedem assistências para armadores em toda a liga. O Ja Morant ontem brilhou, a gente mandou a tipzinha ali dele gratuitamente para a galera no nosso grupo gratuito, mas foi uma tip analisada no grupo VIP, mais de 20,5 pontos, pagando mais de 1,70, era uma das melhores tips do dia e ele brilhou, sobrou, mas teve um jogo muito intenso. Então nesse jogo de back-to-back consecutivo, com menos de 24 horas de descanso, ele vai soltar a bola, vai armar mais para os seus companheiros e certamente ele vai tentar se destacar mais nas assistências. Ele não tem histórico recente tão favorável assim contra esse rival, mas 7 dos últimos 9 armadores fizeram over em assistências contra o Washington Wizards, à exceção do Tyrese Haliburton, mas a linha dele estava bem alta, e do James Harden, só que o James Harden completou para mais de 40 pontos, então ele estava preocupado em quebrar recordes ofensivos, diferente do Ja, que hoje vai dar uma descansada, distribuir jogo e assistir os seus companheiros. Já que no jogo entre Kings e Jazz é o palpite em que a gente vai trazer um over, tá? O Jazz tem uma das piores defesas da liga, é um time que joga num ritmo alto, sofre muitos pontos no garrafão, então o Sabonis pode ajudar essa linha a ser puxada para cima. E vamos colocar aqui um over na pontuação dos Kings, que devem produzir bem, tá? Vamos colocar aqui mais de 118,5 pontos. É uma linha que eu considero alta, dá pra gente esperar no ao vivo descer um pouquinho para 114,5, pegar essa mesma oddzinha aqui de 1,50, mas a gente tá falando de Utah Jazz, que sofre muito defensivamente. Vocês também podem duplar uma linha menorzinha ali com algumas outras coisas. Mas eles sofreram 120,7 pontos de média para os seus rivais, sofreram mais de 118,5 pontos em 70% dessas partidas, e eles sofreram uma média muito alta de pontos, inclusive 121 pontos para o próprio Sacramento Kings. Alguns destaques que vocês podem ficar de olho é no Sabonis, que deve produzir muitos pontos. O Jazz é o time mais vazado para pivôs na NBA, atrás somente do Washington Wizards, e também para o De'Aaron Fox, que deve distribuir bem o jogo. O Jazz também cede muitas assistências, o segundo que mais cede assistências para armadores. Essas conexões aqui do De'Aaron Fox com o Sabonis podem produzir pontos fáceis e passes para fora também, muitas bolas de 3, já que o Jazz é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3, com um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de arremessos, que vem do território triplo também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, lembrando que o nosso grupo VIP tá aqui do lado, R$30 no primeiro mês para vocês conhecerem, vocês vão ter acesso a diversos tips com números e estatísticas, e lembrando, hoje é uma das últimas oportunidades na semana pra gente ter um cardápio longo de jogos, já que a NBA Cup vem aí. Muito obrigado pela sua audiência e falou!